Senhor Deus, por tão grande e glorioso privilégio podermos ouvir a Tua voz por meio da pregação do Evangelho. E nós clamamos ao Senhor nessa manhã que desvenda os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as maravilhas e a glória do Teu Evangelho. Pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Amém. Existem circunstâncias na vida, irmãos, em que nós somos exortados nas Escrituras a buscarmos paz. Paulo, por exemplo, diz assim: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. A palavra de Deus nos exorta a vivermos em paz com as pessoas que estão ao nosso lado, e não sermos homens de conflito e de guerra, mas homens que buscam estabelecer a paz onde nós nos encontramos. Mas existe uma paz específica que ela é necessária, mas ela não depende exclusivamente da força nem das condições dos homens, que é a paz diretamente com o Criador, a paz com Deus. Há uma necessidade inequívoca de termos e nos reconciliarmos com Ele, há uma necessidade inequívoca de nos prostrarmos diante dEle, mas nós não temos como lançar mãos de meios para isso, senão o próprio Deus. Se Ele mesmo não estabelecer as regras da paz e do acordo de paz, não haverá paz entre nós. É por isso que você vai encontrar nas Escrituras a salvação ou justificação como um benefício primeiro, a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é um dos primeiros das grandes manifestações da nossa relação com Deus. Nós somos inimigos de Deus e precisamos viver em paz com Ele. Como é possível isso? Então, os inimigos, eles se aproximam de Deus da maneira como eles se aproximam do seu povo, do povo de Deus. Para que você pertença a Deus, você tem que pertencer ao povo dele. E como é que você se torna membro do povo de Deus? Segundo os padrões que Deus deu à própria igreja, para que as pessoas sejam recebidas como membros e assim possam usufruir dos benefícios dessa relação com o Senhor. Nós temos nesse texto, irmãos, uma história muito intrigante, de idas e vindas e falcatruas e enganos. Mas nós temos, no final, uma das declarações mais gloriosas que alguém poderia ter, depois de estar com a corda no pescoço, eu posso dizer ainda pior, ou ainda mais, estando morto nos seus próprios pecados, e a condenação é aquilo que ele aguarda, poder ouvir as seguintes palavras: vocês vão servir o santuário do Senhor todos os dias das suas vidas. Para quem, com estratégia, tentou enganar Israel para viver em paz, esse recebeu a misericórdia de Deus no final. Duas maneiras nós podemos nos aproximarmos de Deus. Primeiro, o texto, nos 2 primeiros versos, ele parece que vai levar você para um lado, e de repente, no versículo seguinte, que é os versos 3 em diante, você tem uma guinada no texto completo. Primeiro, você tem um ajuntamento de nações contra Israel,
e depois uma nação dizendo: nós vamos nos submeter e vamos nos humilhar a eles e vamos criar uma situação para não sermos destruídos. Um entendeu, como naturalmente todo homem entende, que acredita que para se livrar do povo de Deus, ele se livra do Deus e da influência de Deus naquele local, e eles partem com toda a força para esse propósito. Veja os 2 primeiros versos, como eles são interessantes. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Para pelejar contra Josué e contra Israel. Preste atenção no detalhe aqui que eu diria importante, irmãos. Há uma tendência no coração, muito bem revelada no texto, não é? Como você tem um inimigo comum, você se ajunta até com inimigos para destruir o inimigo comum. O salmista até descreve assim no Salmo 2: porque se amotinam as nações? Por que eles buscam unidade? Porque eles têm um inimigo comum, que é o ungido de Deus, o que se assenta no trono, que é Cristo. O que está posto é a inimizade contra Deus, se revela na inimizade contra o povo de Deus, Josué e Israel. E lembre-se que Josué aqui, irmãos, ele tipifica Cristo, ele é aquele que é o tipo de Cristo, e Israel, a igreja. Então eles se levantam contra o Messias e contra o seu povo, e eles querem destruí-los, eles se levantam contra eles. Que coisa, irmãos, eles acabaram de ver o que Deus fizera em Jericó, o que Deus fizera em Ai, e como Ele poderosamente destruiu os seus inimigos, e eles ainda assim se unem contra o Messias e o povo do Messias. Eles partem para cima dele. Que coisa, porque imagina uma assembleia onde eles ali reunidos começam a discutir a estratégia do que eles vão fazer, e diante das consultas que um faz com o outro, poderia pensar: vamos fazer paz com eles, eles são mais poderosos do que nós, vamos encontrar um termo de um acordo para vivermos aqui. Mas eles estavam cegos, irmãos, o coração deles endurecido, eles estavam prontos para serem destruídos. Porque o que foi que eles ouviram? Veja o versículo 1: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, ouvindo o que, irmãos? O que Deus havia feito nos versos anteriores. Você imagina? Você sabe o que aconteceu com o faraó? Foi exatamente a mesma coisa. Eles viram as pragas, a morte dos primogênitos, eles viram as trevas, como diz o texto de Êxodo, as trevas eram como algo sólido. Eles viram a morte se espalhar pelo reino, ao invés de se dobrarem ao rei.
eles partem contra ele. Que rebeldia! Que rebeldia! Vocês já pararam para pensar, irmãos, né? Como que o que Deus faz com o seu povo provoca inveja e ira dos inimigos de Deus? A bênção de Deus sobre a sua igreja provoca a ira dos inimigos de Deus. E eles desejam destruir o Messias e o povo do Messias. E eles partem contra a igreja, eles vêm contra a igreja do Senhor. E é interessante porque nada mais provoca a ira dos ímpios do que a bondade do Senhor para com o seu povo. Mas é interessante que, por outro lado, o povo clama pela bondade de Deus sobre si, para que as nações vejam o que Deus tem feito no nosso meio. É assim que o salmista sempre quase conclui os seus textos, dizendo: para que eles vejam, para que eles percebam a bondade do Senhor para conosco, porque os eleitos ouvirão o que Deus tem feito no nosso meio e virão a Ele, enquanto os ímpios serão afligidos de alma e partirão contra a igreja do Senhor. A estratégia, irmãos, é terrível. Se alguma coisa nós podemos aprender desse verso, pelo menos positivamente, que Deus nos desse a graça, irmãos, de compreendermos quais são os nossos inimigos reais e não brigarmos por coisas tão secundárias e pudéssemos nos unir debaixo do governo de um único Messias, de um único soberano, de um único Senhor, e marcharmos na terra. Se algo positivo pudéssemos extrair daqui. Perceba que a mesma mensagem trouxe outro sentimento no coração dos moradores de Gibeão. Veja o verso 3 comigo, por favor. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Os dois ouviram a mesma coisa. Um partiu para a guerra, o outro tentou criar uma estratégia para não ser destruído. Eu não sei, irmãos, e nós vamos analisar a sequência desse texto, mas preste atenção nisso. O grande exemplo aqui já está no porém do verso 3. O povo de Gibeão, porém, ouvindo o que aconteceu, ouvindo as mesmas coisas, uns se renderão e outros se levantarão contra. Se levantarão contra. É impressionante que agora, na própria estratégia que eles vão lançar, os gibeonitas desejam uma única coisa, irmãos: ter paz com Israel. E por que eles querem paz com Israel, irmãos? Porque eles ouviram o que Deus fez em Jericó, em Ai. Eles vão fazer a mesma coisa contra nós. Ouviram essas boas novas e se quebrantaram. Os outros ouviram as boas novas e se levantaram contra. Lembra das palavras de Paulo?
O Evangelho é assim, ele é como esse perfume que tem cheiro de uns de vida e outros de morte para morte. A mesma verdade, a mesma mensagem. Ainda como comumente os puritanos costumavam dizer, o raio de sol, ele é o mesmo, ele é exatamente o mesmo, e ele encontra o gelo e derrete, e encontra a argila e endurece. A mesma verdade causa verdades diferentes nas pessoas, em um quebrantamento, em outro dureza de coração. Um será destruído, outro será salvo. E é impressionante, irmãos, ouvindo as palavras de Matthew Henry, nesse versículo 3, ele diz assim: dessa maneira, a descoberta da glória e da graça de Deus no Evangelho, ela produz o cheiro de vida para a vida, mas para outros, cheiro de morte para a morte. Cheiro de morte para a morte. O problema não está no que ocorreu no coração deles ao ouvirem, foi a estratégia que eles criaram. E o que eles tentaram fazer, irmãos? Veja, na sequência do texto, comigo, no verso 3 ainda, no 4, e diz: olha, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Interessante. Por que eles usaram essa primeira coisa? Qual a razão dessa descrição? Veja, irmãos, que imagem impressionante. Eles pegam pão já cheio de mofo, sandálias que eles usaram e estava surrada, vestimentas rasgadas, e o povo de Israel é acostumado a caminhar no deserto, e particularmente não viu isso, porque essa foi uma das marcas da bondade de Deus para com Israel. Os pés não incharam, as roupas não rasgaram. Mas eles usaram da estratégia para dizer: nós viemos de um país distante. Por quê, irmãos? Porque a ordem dada por Deus a Moisés era nítida lá em Deuteronômio: não faça aliança com os povos da terra. Se vierem de longe, diz a lei, vocês poderão tê-los como escravos, mas não façam aliança com o povo da terra. E qual é a razão disso? A razão está lá em Deuteronômio, no capítulo 7, particularmente, para que a idolatria não adentre aos arraiais de Israel. Tanto é que ele diz assim: olha, cuidado para que não entregue tuas filhas aos filhos deles, nem os teus filhos às suas filhas, para que eles não abandonem ao Senhor e adorem falsos deuses. A razão era a prática da idolatria, por isso o Senhor abomina. Então a lei, ela tem uma razão, não é simplesmente porque é um preconceito racial, porque Deus tem problemas com uma determinada cor de pele, nada disso. Era a prática da idolatria, e que isso deveria ser combatido no meio de Israel.
Daí a descrição deles é óbvia, eles começam a se vestir como quem vem de muito longe, logo eles não habitavam ali. Era essa a imagem que eles passaram. O método que eles utilizaram certamente não foi o método mais nobre, não é o método mais nobre, mas eles conheciam alguma coisa da lei de Deus, que já se espalhara na região. Não apenas o que ele fez antes do Jordão, no Jordão, em Jericó e em Ai, mas o que ele fez antes da morte de Moisés. Eles sabiam disso. Para você ter uma ideia, a razão pela qual eles tomam a decisão de se travestir de alguém que vinha distante era porque eles ouviram o que Deus fez a Jericó. Mas eles não dizem isso a Josué. A estratégia deles eles falam do que aconteceu no passado, não no presente. Porque no presente, se falar de Jericó, Josué teria dito: como vocês sabem disso? Como essa história, isso aconteceu tal tempo e já chegou em tal lugar? Isso seria estranho para Josué. Então veja como se dá o argumento na sequência. Veja, e os homens de Israel responderam, não no verso 6 diz assim: foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. E aí Josué passa a questioná-los. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Então a pergunta é: vocês estão aqui no nosso meio? E aí, como pois faremos aliança convosco? Se vocês moram aqui, nós não podemos fazer aliança com vocês, porque essa é a ordem de Deus. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante. Veja, eles não dizem o nome da terra em nenhum momento. Eles só falam que o lugar era muito longe, mas não cita o nome da terra. E ele continua: por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Aí ele diz: olha, sabe por que nós viemos para cá? Porque ouvimos a fama do nome do teu Deus. E, irmãos, esse é um dos efeitos daquilo que Deus faz com o seu povo. É para que a fama do Senhor percorra toda a terra. E quando não é isso, então quando alguém diz assim: olha, veja o que Deus fez no meio do seu povo, isso trará glória a Ele. Então só isso já trouxe um quebrantamento no coração de Josué. Você imagina, nós ouvimos o que Deus fez. Agora veja o detalhe da esperteza dele. E tudo quanto, no verso 9, na parte B, ele diz: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez aonde? No Egito. Veja, bem longe. Segundo, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Eles não fazem uma menção do que ocorreu depois do Jordão. Diz que, segundo o texto de Josué 9, é a razão pela qual eles querem fazer paz, tendo ouvido o que aconteceu com os reis. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei pois agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa, no dia em que saímos para vir e ter convosco. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Quem são vocês?
Nós viemos de um lugar muito longe. Por que vieram? Porque ouvimos falar do que Deus fez no vosso meio, lá no Egito e antes do Jordão. Aquilo que era visível aos olhos, agora foi explicado. Usamos essa vestimenta, mas quando saímos de lá, não era essa roupa assim, era nova. O pão era novo, era quente. E andamos, e andamos, e andamos, e por isso chegamos agora nessa circunstância. Chegamos dessa maneira, cansados de uma jornada difícil, chegamos aqui. Josué, irmãos, e os príncipes se deram por satisfeitos. Só que o narrador, no verso 14, coloca um detalhe que muda o tom de toda essa história. O verso 14 diz assim: então os israelitas tomaram lá a provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles não pediram conselho ao Senhor. Não foi isso que eles desejaram. Como, irmãos, muitas vezes, as batalhas, elas não são sempre físicas, elas são espirituais. Os filhos dos homens, eles têm a natureza enganosa, eles são sombrios nisso. E eles buscam parecer com aquilo que é verdadeiro, mas não são. Existem inimigos que são óbvios, e existem inimigos que estão nas entrelinhas. Tanto para um como para o outro, eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso daquilo que sai da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Qualquer relacionamento, qualquer comunhão, eu preciso primeiro testar para depois confiar. Eu preciso primeiramente andar um pouco para depois confiar. Para que depois, quando fizermos o acordo, nós não temos como voltar atrás e vamos ter que arcar com as consequências das nossas decisões. Eles mostraram respeito ao Deus de Israel, e é engraçado porque aparentaram claramente sinceridade na profissão de fé que eles fizeram. Sabe por que nós chegamos aqui? Por causa do nome do Senhor teu Deus. Por isso nós viemos aqui. E qual a base disso? O passado. Nós ouvimos falar de coisas maravilhosas. Existem verdades e existem mentiras aqui. A mentira e a verdade nunca podem andar juntas. Elas sempre precisam viver separadas. Não há como caminhar andando na mentira e na verdade ao mesmo tempo. Matthew Henry, ainda citando ele, comentando o texto, diz assim: há uma mistura do que é bom e do que é mal na conduta dos gibeonitas. A falsidade deles, diz Matthew Henry, não pode ser justificada e não pode servir de base para as nossas ações no futuro. Nós não devemos, continua ele, praticar o mal para que o bem venha. Nós não devemos pensar, eu vou fazer o que é mal para que eu possa colher o que é bom. E ainda citando Matthew Henry, se eles tivessem renunciado à idolatria
do seu país e do seu coração, se eles tivessem abandonado a posse daquela terra e tivessem confiado na misericórdia de Deus, no Deus de Israel, como foi feito com Raabe no capítulo 2. Ela e sua casa foram poupados. A misericórdia de Deus é grande para com aqueles que se humilham diante dele e do seu governo e da sua autoridade. Se eles tivessem usado as palavras que usaram, pegando as lanças e os seus cavalos e entregando a Israel e se rendendo, dizendo: nós nos humilhamos diante de vocês, façam de nós o que quiserem, o Senhor teria agido com misericórdia para com eles. Que coisa, irmãos. Nós chegamos aqui porque tememos o teu Deus. Eles tiveram que contar não uma mentira, mas uma sequência de mentiras. Sabe por quê, irmãos? Porque uma mentira é a porta de entrada para outra mentira, que traz a terceira mentira, e que precisa de outra mentira, e de mais outra mentira, e de outra mentira para se manter. Nunca uma mentira permanecerá de pé sem uma cadeia de mentiras. Nunca. A forma desse pecado é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Interessante o que agora passa a acontecer, irmãos, é glorioso. É glorioso, podemos dizer assim. Porque vamos pegar o que de bom eles fizeram. Os versos 1 e 2 do capítulo 9 mostra que os vizinhos tomaram um curso diferente. E eles não se uniram aos vizinhos, que se levantaram contra Israel, contra o Messias e o seu povo. Ainda, eles não se demoraram, eles não esperaram Israel sitiá-los, eles foram a ele em rendição, dizendo: nós nos submetemos ao teu Deus. Nós queremos viver em paz com o teu Deus. Só que agora, diante de tudo isso, Josué aceita as regras, cai na cilada. O bom e o mal estão unidos aqui. E não tem nada de bom para produzir, senão o Deus e o Senhor dos Exércitos. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse o controle de todas as coisas, nada de bom sairia daqui. O que acontece agora é glorioso, porque o que o Senhor passa a dizer, quando Josué olha para o povo e diz: vamos fazer acordo com vocês, nós vamos receber vocês. Mas eles não consultaram ao Senhor. Como é perigoso, irmãos, porque se não for a misericórdia de Deus, nada de bom sairia, porque tudo o que ocorre aqui é algo que tem tudo para terminar muito mal. Muito mal. O que ocorre, irmãos? Primeiro, você olha para o texto e vai ver que eles não foram displicentes no julgamento daquele povo. Eles fizeram perguntas importantes para eles.
Por exemplo, no verso 7 e 8 do capítulo 9, só relembrando: e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Então é claro que eles estão dizendo, havia perguntas importantes que foram feitas, havia uma suspeição, era algo estranho, e eles passam a questionar. O problema não é que eles falharam na investigação, irmãos, é que eles tomaram a decisão sozinhos. Sim, eu tenho que investigar, mas eu não posso tomar a decisão sozinho, sem consultar a palavra e o próprio Deus. Eles fizeram o que era dever deles, mas na hora de tomar a decisão, decidiram sozinhos, sem Deus. O problema não é que eles não pensaram e refletiram sobre o que deveriam fazer, o problema é que eles não oraram, o problema é que eles não buscaram a Deus. Eles não receberam porque não pediram, eles pecaram dessa maneira contra o Senhor. Eles pecaram contra o Senhor. O verso 14 nos mostra, eles não consultaram a Deus. Quanta arrogância, muitas vezes, irmãos, da nossa própria parte, nesse particular. Nós sabemos sobre tanta coisa, que já nem mais pedimos a direção de Deus, já nem mais conseguimos orar a Deus. Nós temos tanta convicção sobre tanta coisa, mas não pedimos a direção do Senhor. Nós sempre buscamos o nosso, está tudo certo, é isso mesmo, as coisas estão no lugar, vamos fazer. Nunca levantei os olhos ao céu e pedi a Deus: ajuda-me, Senhor, dirige-me, Senhor, eu careço de Ti. Você que já leu todos os livros sobre casamento, mas não ora, cuidado, você agiu pela aparência. Você que toma decisões no seu emprego e sabe de tudo, mas não consulta o teu Deus em oração, não busca na lei e na palavra as verdades. Cuidado. Podemos ser engolidos pela aparência de meras sandálias, de pão borolento e de roupa velha. Mas que no fim é apenas engano. O que passa a acontecer a partir daqui, irmãos, é que agora, depois do verso 14, ele entrega isso para os príncipes julgarem. Veja no verso 14 dizendo: e não pediram conselho do Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, e de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E aqui, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ora, preste bem atenção, irmãos. No verso 15, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Houve voto, houve juramento ali. Eles não morrerão.
3 dias depois, não durou 3 dias, porque a mentira, irmãos, ela não dura muito tempo, a verdade, ela permanece para sempre, a mentira não dura muito tempo, ela cairá. 3 dias, eles são, na realidade, nossos vizinhos. Era para serem mortos, mas eles estavam protegidos. No verso 18 diz assim: os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Houve uma instabilidade em Israel, houve uma crise dentro da nação de Israel. Os príncipes tomaram uma decisão porque foram enganados, mas sendo enganados, eles invocaram o nome do Deus de Israel no juramento. Eles não mais podiam voltar atrás. E o que é que estava acontecendo aqui? Mesmo sendo construído dentro de um contexto de erros, se aquele ato não produziria pecado sobre pecado, não havia razão para aquele voto ser anulado. Só se aquilo levasse a outra iniquidade, e a outra iniquidade, isso então teria que ser interrompido. Mas não foi esse o propósito final. Os príncipes disseram: nós não podemos matá-los, porque nós juramos pelo nome do Senhor. Parou para perceber que coisa impressionante, irmãos, o que esses homens estão aprendendo aqui. Nós ouvimos falar do poder do teu Deus. Agora, pelo testemunho dos príncipes, eles estão ouvindo da imutabilidade da tua palavra. A palavra do Senhor é verdadeira, e se nós invocamos o nome dele, não há falsidade aqui. Nós vamos viver com o nosso erro, nós vamos nos submeter ao nosso erro, mas não vamos retroceder. Não vamos retroceder. O esforço prudente dos príncipes para pacificar, irmãos, a congregação descontente é muito importante. Foi o que eles fizeram, eles resolveram poupar a vida, como diz o texto claramente, não é? Eles resolvem poupar a vida, e aí eles ouvem o seguinte: ora, lembra, o rei de Israel era misericordioso. Esse Deus não é apenas o Deus que destrói o inimigo, mas ele é misericordioso para com aquele que se quebranta e se humilha diante dele. Ele não vai destruí-los. Deus é misericordioso. Os reis de Israel são mais misericordiosos que os reis das nações, e o Deus de Israel é misericordioso, enquanto os deuses das nações não têm misericórdia. Não havia mais o que fazer, só tinha uma maneira de poupá-los, porque invocaram o nome de Deus, e Ele é rocha e é verdade. Eles não poderão ser mortos. O que vai acontecer então? Então nós vamos puni-los de outra maneira, mas não mais com a morte. A conversão dos pecadores é a única maneira de preveni-los da ruína final. A única chance deles não serem destruídos é se eles se convertessem ao Senhor. Não há outra maneira de entender.
não tinha como mudar mais. O juramento foi confirmado, a promessa foi ratificada, foi com um voto, com um juramento. Como diz o autor da carta aos Hebreus: não tendo por quem ninguém maior por quem jurar, jurou Deus por si mesmo. E Ele não pode mentir, e Ele não pode falhar. Agora, só há uma solução: nós vamos puni-los dentro da estrutura da sociedade, mas não mais com a morte. E o que nos chama a atenção de modo glorioso, irmãos, é que no final da sessão, dos versos 22 em diante, veja por favor comigo, no verso 20, mas eu vou ler do 22 em diante, mas veja o 20: isto porém lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Então disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Agora, no verso 22 em diante, esse diálogo revela quando toda a mentira foi descortinada e eles não negam mais nada e clamam por misericórdia. Veja no versículo 22 em diante: chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes? E Josué fala abertamente, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Nós cremos no que foi dito a Moisés. Nós iríamos morrer. Eles continuam no texto: por causa disso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. No lugar que Deus escolhesse. Vocês serão escravos. Você sabe que lá na frente vocês vão ouvir falar, posteriormente, 3 deles caíram na sorte de Benjamim e 1 de Judá. Engraçado, eles foram dispersos nas cidades dos sacerdotes e dos levitas. Você sabe por onde eles foram habitar? Junto com os sacerdotes e com os levitas, porque o trabalho dele era no santuário. No santuário. E eles passaram a servir no altar. Que maldição eles receberam. Vocês vão servir nas cidades dos levitas. Aqueles escravos
tornaram-se homens livres no Senhor. O menor serviço para o Senhor é liberdade. Você foi servir ao Senhor, não importa. A escravidão é quando você vive uma vida gloriosa nessa vida, mas não serve ao Senhor em nada do que você é e do que você tem. E eles foram servir a Deus a menor de todas as tarefas: cortar lenhas e trazer água para o altar. Eles foram feitos livres quando declarados escravos. Foi assim que o filho pródigo voltou para casa. Trata-me, Senhor, como um dos teus servos. Trata-me como um dos teus servos. É assim que nós voltamos para Cristo. Nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Faz conosco o que é bom e o que é reto. Apenas, Senhor, salve nossa alma. E faz de nós teus servos. Nem que seja para carregar água no teu santuário. Não há, irmão, salvação se não for para servir. Eles foram escravizados e se tornaram os homens livres, porque viveram para servir ao Senhor. Já parou para pensar que esses homens são citados lá em Neemias, depois da construção do templo, dos muros? Eles trabalharão ali. Já parou para pensar, irmãos, como que a glória dessa história revela que o pecado não pode impedir o plano de Deus de salvar o seu povo em toda a face da terra. Que a maldade do homem não pode impedir, porque no final eles confessaram seus pecados e foram trazidos para servir ao Senhor. Faz conosco o que bem te aprouver. Essa é a paz que o mundo precisa. Esse é o caminho que Deus nos ensina nessa narrativa, para mostrar como Ele estabelece a paz. Não é sua estratégia, no final, a confissão de pecados e a humilhação diante do senhorio dele foi a arma utilizada para que a paz fosse estabelecida. Para que a paz fosse estabelecida. O desejo honesto do meu coração, irmãos, primeiro, é que você que não conhece a Cristo nessa manhã, e você vive a guerrear contra o Deus Todo-Poderoso, eu chamo e convoco você hoje ao arrependimento, a jogar suas armas no chão e a se curvar diante daquele que tem poder para destruir os inimigos
mas é cheio de misericórdia. E na cruz do Calvário destruiu o diabo, o mundo e o pecado para nos pôr em liberdade. Renda-se a Cristo, abandone a mentira e o engano. Ele é poderoso para mudar a tua sorte. E por último, para você que é crente no Senhor e tem paz por meio do perdão do pecado, sirva ao Senhor, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ofereça a sua vida ao Senhor, viva para Ele, sirva ao Senhor, porque essa é a marca daqueles que foram libertos. Esses são servos do Deus vivo e poderoso. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados nessa manhã do Teu santo dia a vivermos uma vida submetida à Tua palavra, que ama e que obedece ao Senhor. Pelo amor do Teu nome, Senhor, livra-nos da rebeldia que nos levará à destruição. Quebranta o nosso coração para que a paz seja estabelecida no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.